Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro didático e iremos falar sobre a periodização da história. Periodização vem da palavra período, ou seja, dividir a história em períodos, tá? Tudo que eu vou falar para vocês, tudo que a gente vai falar durante esse vídeo tem no livro de vocês, tá? Essa é uma explicação com algumas curiosidades que eu sempre trago para vocês durante o vídeo. Tudo bem? Então vamos continuar. Para a gente entender bem essa coisa de periodização, eu trouxe para vocês aqui na parte de baixo, por exemplo, a divisão da história do desenvolvimento humano em períodos. Então a gente tem lá o Anthropophileus, depois o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Homo sapiens e o Sapiens final, que esse aqui é o Neandertal, e a gente tem o Homo sapiens tipo última evolução, que somos nós de hoje em dia. Então, nós dividimos essa periodização do homem em períodos do seu desenvolvimento. Então, a periodização da história também será a forma como dividimos a história em períodos para contar o desenvolvimento de toda a sociedade, de toda a raça humana, porque nós já estudamos que a história ela é isso, né? Ela vem nos contar como se desenvolveu toda a raça humana e todas as sociedades, independente de quais sejam. Então, a gente dá início, né, entendendo o que é periodização. Nós já meio que falamos, né? Mas lá, com o tempo e com o acúmulo de acontecimentos, o acúmulo de conteúdos, houve a necessidade de se dividir a história em fragmentos, em períodos, tá? Esses períodos, eles têm um início e um fim bem marcante numa ordem cronológica. Como eu expliquei para vocês na aula passada sobre a contagem de tempo, né, cronológica, essa ordem ela é de um número inicial e ela vai crescendo, como a nossa idade, por exemplo, né? Nós estamos aqui hoje vocês estão com 12 anos, 13 anos, né, 11 anos. Então, a sua ordem cronológica é do seu nascimento até o dia atual. Então, a história ela começou a acumular muito acontecimento. Então, houve a necessidade de se dividir isso em períodos. Períodos que têm relação, né? Que a história entre eles tem relação, o desenvolvimento tem relação, né? Não são períodos aleatórios e soltos. São períodos da história que têm a sua correlação entre eles. Então, ela basicamente deve seguir uma ordem cronológica de acontecimentos que marcam o seu início e o seu fim. Então, cada período tem o seu início e tem o seu fim, e a gente vai estudar eles individualmente, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que é periodização. Agora que a gente já entendeu, nós vamos falar sobre os períodos da história, tudo bem? Então, a história ela é dividida em 5 períodos. Estão todos eles aqui para vocês. Então, nós iniciamos com a pré-história e entendam aqui uma coisa que eu vou falar para vocês. Pré-história. O que quer dizer a palavra pré? É aquilo que vem antes da história. Então, dentro dessa periodização, a pré-história não é considerada parte da história, embora seja um período em que teve um grande desenvolvimento, principalmente da raça humana, que foi aquele período em que nós passamos, né, de macacos a Homo sapiens, né? Eles não consideram isso parte da história, pois na pré-história não existia a escrita. É considerado história tudo o que envolve desde a criação da escrita até os dias atuais. E a gente vai ver mais para frente
que muitos historiadores acham isso muito, muito errado, tá? E a gente vai entender o porquê. Então a gente tem a pré-história, a gente tem a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa última idade contemporânea é a parte da história a qual nós fazemos parte. Tudo bem? Agora a gente vai falar de uma por uma. Bem, começamos com a nossa pré-história, ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes de ser história. Basicamente, esse período ele acompanha a evolução do ser humano. Não temos uma data correta, precisa da existência dos seres humanos, né? Quando realmente aconteceu a existência do primeiro ser considerado humano na Terra. Julga-se que tenha iniciado há cerca de 2 milhões de anos atrás, tá? Então isso a gente não está falando do Homo sapiens, que é o Homo, né, erectus, o Homo sapiens, o que a gente é hoje. Nós estamos falando lá dos primeiros macacos que ficaram em pé e que começaram a se desenvolver para daí dar evolução e gerar o ser humano. Chegar ao ser humano, né, ao Homo sapiens. Isso data mais ou menos de 2 milhões de anos atrás. Então, a gente começa a contar a pré-história mais ou menos há 2 milhões de anos atrás. E não confundam pré-história com a época que os dinossauros existiram. A época do Cretáceo, né, a época jurássica, onde os dinossauros viveram, é muito anterior à época em que os homens viveram. Então, os homens nunca tiveram contato com os dinossauros, tá? Eles foram começar a se desenvolver milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Então, é isso que a gente tem que ter bastante em mente, tá bom, gente? Então, isso vai até a primeira escrita, que é cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Lembra, gente? Aula passada nós estudamos o que é AC e o que é DC. Então, isso aqui significa antes de Cristo. São 4.000 anos antes do ano 1, que foi o ano em que Cristo nasceu. Então, nós estamos falando há cerca de mais de 6.000 anos atrás, né? Que nós já vivemos 2.020 anos depois do nascimento de Cristo. 4.000 anos antes do nascimento, nós somamos a 6.020 anos atrás. Em suma, né, resumidamente, esse período traz o desenvolvimento do homem, como eu falei para vocês, do macaco ao Homo sapiens, né? A utilização da pedra como instrumento para a produção de ferramentas e sedentarização. O homem nessa época, ele não tinha residência física, né? Ele não morava num lugar como nós hoje moramos. Então ele não sabia plantar, ele não sabia colher, ele não sabia criar animais. E ele começou a se desenvolver, a criar ferramentas, e com isso ele foi desenvolvendo a agricultura, o cultivo, ele foi aprendendo que ele não deveria apenas caçar, mas que ele poderia criar os animais e abater para sua alimentação. Então o homem ele começou a ficar nos lugares, né? Ele começou a produzir o seu alimento. Então ele sai dessa vida de viajar, de ir lugares em lugares e começa a morar no mesmo lugar, a viver, a habitar certos lugares. E aí a gente tem um início de civilização, tá bom? E quando o homem aprende a escrever, 4.000 anos antes de Cristo, se inicia a história. Porque a gente diz, alguns historiadores dizem que só podemos contar a história quando ela pode ser escrita. Então, a partir da primeira escrita, começamos a falar sobre história. Então, chegamos na Idade Antiga,
que é o nosso segundo período. Ele basicamente vai por volta de 3.500 anos antes de Cristo, que é mais ou menos entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo, né? Que é do início da primeira escrita até o desenvolvimento dessa escrita, e vai até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. É uma idade bem longa, né? Ela vai de 3.500 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Então essa idade antiga ela dura cerca de 4.000 anos. É muito tempo. Necessariamente, esse período traz as primeiras grandes civilizações da humanidade. Então, é a primeira, assim, é o primeiro grande desenvolvimento lá do homem da caverna, que ele passa a viver em sociedade, a construir civilizações, a construir cidades, a viver no mesmo lugar, como eu falei para vocês, né? A começar a desenvolver essa coisa de lidar com os outros, né? De estar em sociedade. E aí a gente vai ter os povos sumérios, os egípcios, os assírios, os persas, os gregos, os romanos, entre outros grandes, né, outras grandes civilizações, mas essas são as principais. As que a gente tem mais conhecimento geralmente são, né, os gregos, os romanos e os egípcios, né, uma das maiores civilizações a habitar a Terra e que até hoje em dia é de curiosidade de muitos escavadores, né, de muitos historiadores, ainda se descobrem novidades sobre o Império Egípcio. Então a gente vem aí, né, do início das civilizações na Idade Antiga e passamos para a Idade Média. A Idade Média é o período que começa da queda do Império Romano, lá em 476 depois de Cristo, né? E aí a gente já está depois de Cristo, tudo bem? E vai até 1453 também depois de Cristo. Então é um período menor da história, né? Talvez um dos mais curtos períodos da história. E ele basicamente, né, a Idade Média, ela estuda os acontecimentos na Europa, como o feudalismo e o controle da Igreja Católica. Além disso, vários historiadores querem expandir o foco desse período para os outros povos. Por exemplo, os árabes, asiáticos, africanos e pré-colombianos. Então, turma, essa é uma outra grande briga dos historiadores atuais, né? Que o foco do estudo da história, ele fica com grande parte, né, desse estudo na Europa. Né, nós vamos falar sobre, vocês vão ver no livro de vocês, vem muito falando sobre a Inglaterra, sobre as grandes descobertas, Portugal, Espanha, França, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Iluminismo, tudo isso acontece na onde? Na Europa. E não se conta muito a história do que acontece em outros continentes, como por exemplo a África, a Ásia, até mesmo a Oceania. Nós aqui brasileiros até estudamos bastante assim, desde o nosso descobrimento, até mesmo antes do descobrimento, e estudamos bastante também assim, razoavelmente, né, sobre os povos que habitaram a América Central e a América do Sul durante esse período da Idade Média, até mesmo um pouco depois, na Idade Moderna, que são os Incas, os Maias e os Aztecas. Vocês vão estudar eles, acredito que o ano que vem, no 7º ano. Mas, na história geral, no mundo, fala-se muito pouco, né? E isso é uma grande briga dos historiadores. Mas vamos voltar à Idade Média. Então, a Idade Média, para a gente ter bem em mente o que aconteceu, é aquela idade que vai falar, é o período da história, né? Que vai falar sobre
os grandes impérios, que vai falar sobre os grandes reis, as grandes rainhas, né? Essa época também é a época de grandes descobrimentos, né? É a época em que se descobriu, por exemplo, a parte naval, a exploração com navios, pôde-se sair dali, atravessar mares, atravessar oceanos, né? Houve-se uma expansão muito grande do conhecimento. Então, é uma idade, né, um período da história, a Idade Média, de grande expansão das civilizações. Né? A gente tem lá a gente tem na Idade Antiga o acontecimento das civilizações, né, o surgimento das civilizações, e na Idade Média a gente tem uma expansão dessas civilizações. E aí a gente passa para a Idade Moderna. A Idade Moderna foi o boom das explorações, né? Foi a idade que vai acontecer depois de 1400 e alguma coisa, 1500, e a gente vai ter o descobrimento das Américas, a gente vai ter o descobrimento lá dos Estados Unidos, né? América do Norte, descobrimento do Brasil. Então era a época que a gente fala que existia a corrida naval. Então era um país querendo descobrir mais do que o outro, querendo ganhar mais do que o outro, querendo saber mais do que o outro. E aí meio que sem querer acabaram por descobrir as Américas, né? A América do Norte foi descoberta em 1498, se eu não me engano, ou 94. Eu confirmo para vocês. E a América do Sul, nós, Brasil, né, em 1500. Então, olha lá. Este, aliás, é o período mais curto da história, tá? É o menorzinho. E durou entre 1433 a 1789. Certamente os seus marcos são, em 1433, a queda da Bastilha, início da Revolução Francesa. Com isso, esse período traz como foco a colonização das Américas, além do Renascimento e do Iluminismo. Então, gente, vamos pensar da seguinte forma. Pré-história e desenvolvimento do ser humano, nosso corpo, tá? Aí a gente vem da história, a Idade Antiga, nós temos o descobrimento das civilizações, das sociedades. O homem aprende a viver em sociedade, né? Aí a gente tem, na Idade Média, o grande boom das sociedades, né? As sociedades crescem, as cidades surgem, né? E aí tem-se a monarquia, tem-se o rei, a rainha, são eles que comandam. E aí a gente chega na Idade Moderna, onde o que acontece? Onde as pessoas começam a ter um grande esclarecimento, elas começam a estudar o que já havia acontecido, e aí vem o foco do nosso estudo de história, né? Estudar o passado, criar o presente, né? Aprendendo com esse passado para a gente projetar um futuro. E foi exatamente o que começa a acontecer aqui, né? Na nossa idade moderna, nesse período da história que vem o Renascimento e o Iluminismo, que vocês vão estudar. E vocês vão entender que essa parte da história é muito legal, porque muita coisa que a gente usa no dia de hoje, né? Mesmo como a divisão da política em três poderes, essa criação do ideal de república, de democracia, de voto, de maioridade, essa ideia da criança não ser um mini adulto, mas sim um ser em desenvolvimento, tudo isso vem dos pensadores dessa época. Então aqui a gente pode considerar que a Idade Moderna é o grande boom, né, do desenvolvimento intelectual dos seres humanos, da sociedade, certo? Aí a gente vai para a Idade Contemporânea.
Eu brinco que na idade contemporânea o mundo teve um pequeno retrocesso, que a gente vai ver aí algumas guerras, algumas brigas, né? E eu considero isso um retrocesso da humanidade, né? Mas faz parte da evolução humana, quando as pessoas começam a pensar de formas diferentes, elas ao invés de respeitar ideais diferentes, elas entram em atrito, né? Isso infelizmente faz parte do desenvolvimento humano. Mas estamos aqui com foco na teorização da história. Então, olha lá. Este inclusive é o período em que nós estamos vivendo, né? É a última parte da nossa história. Talvez daqui a alguns anos a história novamente entre em um outro período. Mas basicamente a idade contemporânea ela se inicia na Revolução Industrial, tá? E aí o que acontece? Aquela sociedade que vivia de pequenos trabalhadores, de pequenos comerciantes, de pequenas manufaturas, nós temos um boom, um desenvolvimento das cidades, um desenvolvimento das civilizações, né, da sociedade. Por quê? Porque cria-se a indústria, cria-se a capacidade de gerar coisas mais rápido, de criar coisas mais rápido, né? E aí a gente vê a tecnologia chegando, né? Até os dias atuais, onde a gente vê tudo isso que existe, essas enormes fábricas, né? Todas robotizadas e tal, mas nessa época a gente está falando ali de tudo feito no braçal mesmo, pelos seres humanos, tá? Então, essa idade contemporânea, ela começa no fim do século XVIII, em 1789, né, com a Revolução Industrial, e ela vai até o ano de 2021, por enquanto, que é o ano que nós estamos, e nós consideramos essa como a fase do desenvolvimento intelectual humano, sim, também, mas não com o foco que foi na moderna, na anterior, né? O foco da Idade Moderna era o desenvolvimento do intelecto humano para com o humano, com a sociedade. E na Idade Contemporânea a gente vê o desenvolvimento desse intelecto humano voltado para a ciência, voltado para a tecnologia, voltado para a industrialização cada vez maior de tudo que a gente vê, de tudo quanto é processo humano se transformando em processo robótico, né? Então, turma, a gente entra naquela parte que eu falei para você de por que os historiadores atuais eles são contra essa periodização. Poxa, então se eles são contra, por que a gente estuda? Vamos entender, né, o que acontece. Então, eles acham que a pré-história ela deveria fazer parte da história, porque eles acreditam que a história ela não é só contada, ela não é só escrita, mas que o desenvolvimento dos seres humanos, né, que é a capacidade que eles foram desenvolvendo de cultivo, de subsistência, né? E também os desenhos, a sua capacidade de contar a sua história através de desenho tem que fazer parte da história. O que vocês acham disso? Forme a opinião de vocês também. Essa divisão só valoriza fatos importantes na Europa e se considera, por exemplo, África e Ásia. O que nós sabemos sobre a história da África? Tão pouco, né? A gente às vezes estuda um pouco da cultura africana quando a gente está em novembro na consciência negra. Mas da história mesmo da formação da África, né? De toda a sua história e tal, a gente só sabe o quê? Que eles foram capturados e se tornaram escravos. E o que mais? E eu não sei se vocês sabem, mas muitos historiadores consideram a África o berço da humanidade. Eles consideram que toda a era pré-histórica, né, que o homem pré-histórico, ele começou a se desenvolver na África.
Isso é algo que eles acham, porque como eu disse para vocês, não tem como a gente saber, né? Não existe datação, não existe nada comprobatório de que isso tenha acontecido. Mas se isso realmente procede de alguma forma, olha a importância da África na nossa história, né? Se tudo começou lá. E aí? Os criadores dessa periodização consideram fontes escritas mais importantes do que outras fontes, como eu disse para vocês, né? Como imagens, por exemplo. Forme a opinião de vocês. Estudar história, principalmente, é poder proporcionar a vocês terem opinião, acharem algo. Não é só a gente engolir o conhecimento que nos é dado. Nós também temos que adquirir esse conhecimento, mas fazer com que a gente tenha opinião a respeito de cada coisa, não assumir a opinião dos outros, né? Isso também é o estudo da história. Então, por que nós estudamos periodização? Porque nos nossos livros, jornais, revistas, em quase todas as formas de comunicação, utilizam-se dessa periodização. O mais importante para vocês, no estudo da periodização, não é entender que é certo e errado durante esse percurso, ou se essa divisão está correta. É vocês se ajustarem principalmente às datas, porque quando falarem para vocês sobre a Idade Antiga, vocês vão lembrar que é sobre as civilizações antigas, sobre os egípcios, sobre os gregos, sobre os persas. Vocês estão entendendo? É vocês aprenderem a se localizar dentro da história. Isso é o principal quando nós estudamos periodização, certo? Então, a tarefinha de vocês dessa semana, muita atenção, turminha, está no anexo que eu mandei. Atenção! Vocês irão assistir a videoaula, vão fazer as atividades das páginas indicadas, vão tirar uma foto e enviar para a professora. Não se esqueçam de, junto com a foto, colocar o nome completo, a sala e a escola. Porque a Sorinha não dá aula só para o Valadão, dá aula para outras escolas também e são muitos alunos. É isso por hoje, turminha. Espero que tenham gostado da aula, né? Até a próxima semana. Fiquem com Deus.